de Letras em Inglês do SEAD, da Universidade Federal do Piauí. Na nossa aula de hoje, nós vamos tratar da linguagem e do ensino de línguas, que é uma das temáticas de investigação da disciplina de Linguística Aplicada 1. Então, dando prosseguimento à nossa exposição, eu achei por bem fazer uma introdução do contexto de surgimento da linguística aplicada, certo? A linguística aplicada, ela surge no bojo das investigações, das modificações, dos incrementos que foram propiciados pela linguística moderna, derivada de Saussure, né, no início do século XX. A linguística aplicada, ela tem uma peculiaridade muito grande, porque ela surge no contexto da Segunda Grande Guerra Mundial, né? Então veja, ela tem duas motivações. A primeira delas é o próprio contexto dos atos de guerra, e o segundo delas, que é o mais importante, a ineficiência dos métodos de ensino, certo? Então a preocupação primeira da linguística aplicada foi justamente no sentido de aplicar teorias, aplicar métodos da linguística formal aplicados ao ensino de língua, né? Por isso essa adjetivação, linguística aplicada. Hoje, a linguística aplicada, né, só contextualizando assim de uma forma mais abrangente, a linguística aplicada, ela não se resume única e exclusivamente a ver, a analisar ou a estudar fatos da aplicação ao ensino, né? Mas ela, sobretudo, ela vem da relação linguagem e sociedade, certo? Dentro do ensino, ela pode muito bem investigar as práticas formativas dos professores, a construção de material didáticos, como, por exemplo, a análise dos livros didáticos, a formação de professores, também letramento, leitura, proficiência leitora, certo? E todos esses temas são estudados e são investigados pela linguística aplicada, né? Mas voltando para cá, é importante a gente analisar todo esse contexto de surgimento, toda essa trajetória da linguística aplicada, né? Em primeiro lugar, ela vem, como está aqui no slide, das demandas de guerra, né? Automaticamente, ela vem no sentido de aplicar os conhecimentos científicos, linguísticos, né, ao ensino e à aprendizagem de línguas, sobretudo de línguas adicionais, né? Lembrando que a linguística aplicada, ela pode automaticamente investigar tanto fatos do ensino de língua materna, como também e sobretudo do ensino de línguas adicionais. Por isso a relevância de nós estudarmos no curso de Letras em Inglês uma disciplina dessa natureza, certo? Voltando para o slide. Então, nós temos esse contexto de surgimento voltado para as demandas da guerra, a aplicação de conhecimentos científicos linguísticos, mas veja, a linguística nessa época aqui era a linguística formal, a linguística derivada de Saussure, aquela tanto de Saussure como de Chomsky também, né? Aquela que não previa a inter-relação da língua com o uso, né? Era a língua estudada na sua imanência, a língua por ela mesma, a língua por suas regras constitutivas, certo? Dentro dessa abordagem linguística formal, aí nós temos automaticamente, né, a transposição de conhecimentos da linguística formal automaticamente para, né, a sociedade, para o ensino de línguas. Dentro desse contexto, nós temos justamente a linguística aplicada dentro, né, sobre a sombra da linguística teórica, né? É óbvio que isso é a marca do surgimento, né, da trajetória inicial da linguística aplicada. Hoje, isso está muito mais amplo, está muito mais aberto, ok? Então, a linguística aplicada, né, como nós estávamos tratando, ela vem justamente derivada da linguística formal, que aí nós temos todas aquelas teorias abstratas, né, de estudar a língua fora da realização, e automaticamente, né, nós temos como consequência de você ver a linguística aplicada como uma ramificação da linguística menos científica, uma vez que ela não se preocupava tanto com os métodos, né, de estudo, mas só com a aplicação pura e simples da linguística teórica, ok?
as modificações, ao longo do tempo, isso vai se modificando. Dando sequência à trajetória da linguística aplicada, nós chegamos na fase em que a linguística aplicada, né, automaticamente está se desenvolvendo na atualidade e ressignificando o seu campo de estudo, né? No caso, a linguística aplicada ela está focando especialmente no ensino de línguas, mas não única e exclusivamente no ensino de línguas. Sobretudo no ensino de línguas, mas voltado, aplicado, analisado dentro de um contexto da sociedade geral. Então veja, nesse processo de ressignificação, a linguística aplicada ela amplia o seu universo. Ela ela deixa de ser uma disciplina isolada para ser um campo do conhecimento, um estudo mais amplo, um estudo mais sofisticado, que mantém relação automaticamente com a língua, mas na sua amplitude, na sua relação social, ok? Então, na sequência desse processo de ressignificação, nós temos uma ciência, um campo do conhecimento da ciência linguística automaticamente em construção. Veja, por que em construção? Porque a linguística aplicada, ela tem automaticamente pego os conhecimentos, os fatos, as teorias analisadas e investigadas pela ciência linguística, mas automaticamente num processo de diálogo com outras ciências, como, por exemplo, a antropologia, as ciências cognitivas, a sociologia, né, que tem automaticamente dado, né, nessa junção um estudo mais sofisticado do ensino de línguas. Veja, por exemplo, que dentro dos estudos de letramento ou dentro dos estudos de leitura e proficiência leitora que a linguística aplicada ela desenvolve, né, e automaticamente dá resultados para o ensino de língua, é impossível que a gente tenha resultados sofisticados e fidedignos se a gente automaticamente não fizer uso dos conhecimentos da ciência linguística mais aplicados aos fatos sociais, à organização social, certo? Então, por isso, essa necessidade de investigar e de analisar os fatos linguísticos mais acoplados, mais juntos com outras ciências linguísticas, ok? Então, essa tem sido uma das grandes contribuições da linguística aplicada ao ensino de línguas. E aí a gente chega nessa versão, né, mais atualizada, mais aprofundada do ensino da linguística aplicada voltada para o ensino de língua materna, né, ou de línguas adicionais. E aí, no caso, nós temos refletido muito sobre a necessidade de que os docentes compreendam a importância de situar práticas por meio das quais busquem a proficiência de seus alunos em contextos efetivos de sentido. Ou seja, e isso é muito importante, por exemplo, para as disciplinas que trabalham com proficiência leitora, como a disciplina de inglês. A gente precisa entender de onde é que esse aluno vem, que práticas ele tem, que práticas ele possui para a gente desenvolver práticas leitoras sofisticadas. É nisso que a linguística aplicada vem a colaborar e vem a contribuir dentro do processo de ensino-aprendizagem do ensino de línguas, ok? Além disso, por exemplo, né, conceitos de educação, etnografia, pautam as discussões dos linguísticas aplicadas, né? Veja, é uma ramificação da linguística muito interessante, porque enquanto outras, como a linguística textual, a análise do discurso, a análise da conversação, elas focam, né, quase que exclusivamente na teoria, né, na discussão de dados, não estou aqui menosprezando nenhuma dessas áreas, mas na descrição, sem se preocupar em aplicar a educação em campos da sociedade. Veja que a linguística aplicada, ela já faz isso de uma forma muito mais natural e de uma forma muito mais sofisticada. Por quê? Porque é uma necessidade dela. Então, em primeiro lugar, de fazer pesquisa etnográfica, de ir no lugar e investigar a partir das peculiaridades daquele local, como trazer os conceitos da educação e aplicá-los no estudo da investigação linguística. Eu espero que essa aula tenha contribuído para vocês, para que vocês possam ter ampliado mais os conhecimentos sobre